Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Elias França. Gostaria de convidar você a seguir aqui esse canal, a compartilhar no YouTube. Amém? Saúde os irmãos com o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Livro dos Salmos, de número 20. Glória a Deus. Quero também agradecer mais esta oportunidade de poder apregoar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que não esperava por esta oportunidade, mas assim aprove Deus, e eu creio que Deus ele vai falar comigo, vai falar contigo, porque a palavra de Deus ela diz que é espada de dois gumes, amém? Glória a Deus. Aquilo que sai do altar não só chega aí, como chega aqui também, amém, igreja? Glória a Jesus. Você que achou o Salmo de número 20, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustente. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conserva-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus, e hastearemos pendores. Satisfaça ao Senhor todos os seus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam em carne, nós, porém, nos levantemos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Amém, igreja? Vamos se sentar. O livro dos Salmos ele está relacionado ao grupo dos livros que são chamados de livros poéticos. Amém, igreja? São 5 livros que se enquadram na categoria de livros poéticos. Quais são esses 5 livros? Livro de Jó, livro de Salmo, livro de Provérbios, livro de Lamentações, livro de Cântico dos Cânticos. Amém, igreja? Então, o livro dos Salmos são livros de louvores, livros de cânticos, livros de orações. E o livro de Salmos é escrito desde o Êxodo até depois do cativeiro. Então o povo de Israel reuniu todos esses salmos e colocou eles todos aqui, porque salmos são experiências vividas por aqueles que andaram com Deus, aqueles que se esforçaram para estar nos caminhos do Senhor. E esses salmos vão ser atribuídos a algumas pessoas. Algumas pessoas vão ganhar a autoria dos salmos. O mais conhecido autor dos salmos se chama Davi. Acredita-se que ele vai escrever
na Bíblia. Outros vão atribuir o Salmo 90 a Moisés. Os filhos de Corá também vão ser atribuídos a eles salmos, assim como Asaf e Etã. São esses que vão ficar conhecidos como autores dos salmos. E o Salmo 20 é atribuído a Davi. O Salmo 20 vai nos dizer para nós que Davi ele é um grande rei. E apesar do Salmo ser atribuído a Davi, quando nós começamos a ler os versículos do Salmo 20, nós vamos entender que são palavras de um povo, são palavras de alguém, mencionando o rei da época que era o rei Davi. Ou seja, o povo se alegrando com quem está governando, é o povo se alegrando com quem está ali direcionando eles naquele momento. Então Davi é alguém que recebe orações do povo. Davi é alguém que recebe apoio do povo a quem ele está governando. E isso é muito bom para o reino de Deus.
certo Saulo vai pegar algumas cartas de afronta, de ameaça, e vai para uma cidade chamada Damasco para prender a igreja, para prender os irmãos. Só que ali no meio do caminho ele tem um encontro com o próprio Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você persegue a igreja, porque Jesus está dizendo: por que tu me persegues, Saulo? O Saulo caiu com o rosto em terra para Deus cumprir um propósito na sua vida. Era aquele que perseguia, vai pregar o evangelho. O povo está unido com Davi. E quando o povo está unido, o negócio fica mais estreito. Porque Salomão vai dizer que o cordão de 2 dobras é mais difícil de se arrebentar. Ei, tem muita gente que vai puxar de um lado, vai puxar para o outro. Ei, mas o cordão está unido, presbítero Luciano, e não vai se arrebentar facilmente, porque aqui Jesus unificou a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele vai dizer que Deus levanta Moisés. É Deus que chamou Moisés. É Deus que levantou Moisés. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés face a face. A intimidade que Deus tem com Moisés é muito grande. E a Bíblia vai dizer que se levanta Datã, Corá e Abirão contra a vida de Moisés. Isso que não se levanta contra a vida de Moisés. Quando nós entendermos que nós se levantando contra a vida de alguém, não está se levantando contra a vida dele, está se levantando contra a vida do próprio Deus. Ei, Datã, Corá e Abirão não sabe, mas está se levantando contra Deus. Moisés é alguém chamado por Deus. Ei, entendam o chamado de cada um. Para de perseguir, para de falar piada, aprenda a lutar junto. Corá, Datã e Abirão, eles têm são sacerdotes, são da tribo de Levi, têm privilégios, mas mesmo assim que é algo que não lhes pertence. Deus não chamou eles para liderar, chamou Moisés. Deus não te chamou para liderar, então aceita. Se Deus não te chamasse para liderar, não tinha colocado a bispo aqui, tinha colocado eu, tinha colocado você. Mas às vezes nós estamos acostumados a fazer muito sacrifício. Só que tem sacrifícios que não agradam a Deus. Porque Deus vai dizer para Samuel, para Saul, que ele tem tanto prazer no sacrifício, mas o que importa para ele é que obedeçam a sua palavra, obedeçam instituições que são levantadas por Deus. Com Deus às vezes não nos chamou para nos concordar, irmãos. Porque se um dia eu não concordar, eu pego a minha carta e procuro um lugar que me adequasse, mas eu não vou ficar aqui causando confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Às vezes nós temos que entender, mas nós somos pessoas difíceis de entender as coisas. Mas o Evangelho de Cristo é simples.
quem está embaixo está sustentando alguém com oração. Está lutando para quem está em cima não venha cair. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide que não caia. Aí eu fui ler o Salmo 7, vou dizer que uns confiam em carros e outros em cavalo. Porém nós continuaremos fazendo menção do nome do Senhor. O povo está dizendo: Davi, estão armando o carro da tua vida, estão armando cilada, mas eu sei que Deus é na tua vida, eu sei que Deus é na tua vida. Davi, uns vão se levantar, mas vão se levantar para cair, Davi, e nós continuaremos adorando até. O povo está dizendo: os que se levantam contra a tua vida caem, mas nós permaneceremos de pé. Ei, quem está unido permanece de pé. Sabe por quê? Não houve palavras que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo vai dizer: Timóteo, não houve Homeneu e Filito, porque as suas palavras são como gangrena. Ei, tem palavras que vão vir no teu ouvido para entristecer o teu coração contra a casa de Deus, contra o teu irmão. Palavra de Homeneu e Filito são como gangrena. Se afasta. Se afasta de Homeneu e Fileto, irmão. As palavras de Homeneu e Fileto querem paralisar a tua vida, querem causar discórdia dentro da igreja. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que reino dividido não pode resistir, e reino unido prospera. Oh, glória a Deus, só quem pode adorar a Ele. Deus te trouxe hoje aqui para adorar a Ele. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: estou fechado com a minha congregação. Sai para lá, Zubalete. Sai para lá, Tobias. Sai para lá, Satanás. Quem gosta de divisão, adversário, irmão. Quem gosta de panelinha, adversário. E panela na Bíblia só tinha duas, irmãos. Uma estava fervendo, pronta para ser derramada, e a outra estava cheia de veneno. Oh, glória a Deus. Quem pode adorar a Deus? Quem pode glorificar a Ele por essa união? Ei, Deus está se alegrando com a igreja unida. Davi vai orar ao comum Joabe, que desenvolva a união. A união dissipa as trevas, irmão. Versículo 9. E aqui termina a minha palavra. O Senhor dá vitória ao rei e responde-lhe quando nós clamamos. Ei, sucesso às vezes não está em ter muitos membros. Sucesso não está em ter uma igreja grande. Mas o sucesso está em concordância, em entender quem Deus levantou. Quando eu entendo esses princípios, irmãos, eu começo a me levantar e dizer: na minha igreja não. Eu congrego lá tantos anos, tem até gente que pecou, tem até gente que errou, mas eu não vou admitir que vocês condenem.
gente é um povo que se alegra em orar por aquele que está liderando. Ei, ore pelo seu ministério, ore pelo seu irmão. Paulo diz: orai uns pelos outros. João vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas torce contra a queda do teu irmão, é mentiroso. O evangelho é simples de entender, mas é nós que complicamos. Mas hoje eu vim aqui para dizer